Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. De volta, né? Depois desse tempo que eu passei passando mal. Quero pedir perdão para todo mundo agora por ter atrasado alguns minutos. Mas até chegar, né? Sair da igreja, chegar aqui e me preparar foi muita coisa. Por isso que eu corri, tô aqui e ainda consegui me atrasar. Me perdoa por esses minutos aí de atraso. Só colocar aqui meu celular para carregar. Pronto. Quem chegou aí? Kélia, na verdade é Keila, né? Mari, Jéssica, Norival, Flores, Lourdes, sejam bem-vindos. Perdoa a gente pelo atraso, que eu estava na igreja, saí, vim correndo. Passei ali ainda no banheiro para dar uma esvaziada, mas estamos aqui agora ao vivo. Agora são 9 horas e 38 minutos, ao vivo para todo o Brasil. Qual que é o nosso tema da live de hoje? Eu vou deixar aqui agora fixado. O nosso tema da live de hoje é o ego e o espinho na carne. Vou deixar aqui agora fixado. Quem tá chegando agora: Crislane, Amanda, Camila, Jo, Dandara, sejam muito bem-vindas. Vitória, bem-vinda. Pessoal, abre agora, né, Bíblia na mão, que nosso assunto hoje tem muito a ver com a Bíblia. Então, Bíblia em mãos, nós vamos ler, que eu já quero agora passar para o entendimento do estudo, do que a gente vai falar hoje, do estudo de hoje. Ok? Todo mundo aí? Bíblia na mão. Deixa eu ligar, deixa eu aumentar. Aumentar não, abaixar a temperatura desse ar porque tá calor demais. Pessoal, pra quem não sabe, desde sexta-feira, né, eu tava passando bem mal. Tive dor no corpo, garganta inflamada. É por isso que na sexta, na segunda e ontem nós não tivemos live, por conta que eu estava passando por essa gripe, sei lá, resfriada, enfim. Hoje nós voltamos com tudo, com um tema bastante denso, né? Um tema bastante importante e que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando, né? Desde semanas aí atrás, aquilo que a gente está construindo junto aqui acerca do ego, aquilo que a gente está construindo junto aqui sobre o entendimento do ego, a importância dele. E eu quero que vocês me digam aqui se vocês estão acompanhando, se está fazendo efeito, diferença, se já entenderam o que é o ego, como que o ego funciona, quem é que já conseguiu, de certa forma, identificar quais são as crenças, quando é que o ego aparece. Carla, bem-vinda. Raíssa. Me contem aqui, vocês já estão conseguindo identificar como é que o ego apresenta, como é que o ego se aparenta aí, né, na vida de cada um de vocês? Se já estão conseguindo identificar, sabem de onde é que o ego tira as mentiras que ele conta? Você já sabe, me conta aqui. Manda uma mensagem: André, tô conseguindo. André, eu já entendi. Eu já sei como é que o ego aparece na minha vida. Hoje nós vamos falar sobre o espinho na carne e o que Paulo estava querendo dizer quando ele trouxe essa revelação pra gente, né? Quando ele trouxe esse entendimento. Vitória disse assim: sim, muita diferença, crença limitante principalmente, talvez seja até meu espinho na carne. Que chique, bom demais isso aí que você trouxe, Vi, porque eu quero falar exatamente sobre isso. Pessoal que tá aí agora, abra comigo a Bíblia, nós vamos ler. Peraí que eu saí.
Abra comigo agora 12, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, nós vamos ler. Na quinta-feira, quando eu dei a última live, né, antes de passar mal, antes de não ter feito essas lives, né, desse hiato que a gente deu aí, essa pausa de lives, eu tô subindo meu cabelo aqui por causa do calor e tá ficando feio. Ótimo. No último dia, né, na quinta-feira, eu falei sobre aquilo que espiritualmente o ego representa nas nossas vidas, e nós somos, né, conduzidos ao entendimento de que foi a carne. Quem é o ego espiritualmente? O que é o ego? O ego é a carne. O ego é a concepção, ou seja, o ego é aquilo que o meu desejo cria para mim, que não é para eu viver. Dito isso, Paulo fala em 2 Coríntios, nós estamos em 2 Coríntios 12. A partir do 7, diz assim, 2 Coríntios 12, a partir do 7, diz assim: E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse. Quem disse aqui para Paulo? O Senhor. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Forte, né? Gente, muito interessante para o estudo de hoje, para o entendimento de hoje, começarmos lendo 2 Coríntios 12, a partir do 7. Por quê? Lá atrás, desde a primeira live, nós estamos falando sobre o ego, sobre o que o ego cria pra gente, sobre o que o ego representa nas nossas vidas. E antes de falar, de revelar espiritualmente que o ego é a nossa carne, foi falado por mim que o ego é tudo aquilo que sou eu, mas eu não quero ser. Ou seja, o ego cria pra mim situações de vida, percepções de vida distorcida daquilo que eu sou de verdade, para eu não viver quem eu sou. Porque o ego ama aquilo que cria, o ego ama as possibilidades de vida, o ego ama aparecer. Só que quando Paulo traz pra gente hoje esse espinho na carne, e a gente pode dizer assim, um espinho no ego, se é que vocês me entendem, eu tenho certeza que vocês estão me entendendo. Se a gente entende que o nosso ego é a nossa carne, nós precisamos entender que o ego não vai embora. O ego não some. Se hoje nós entendemos que o ego não vai embora, o ego não some, o ego faz parte de mim porque eu sou carne, porque eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Eu tenho uma carne. E a carne não vai embora. O ego não vai embora. Cabe a nós dominar os nossos desejos, cabe a nós dominar a nossa carne. Só que para as pessoas que estão acompanhando e para bons entendedores, o que vai ser falado aqui, e eu quero dizer para você que está aqui hoje, vou fazer um breve resumo, mas entenda, porque para você vai ser um pouco mais denso e mais intenso do que para as outras pessoas que já estão me acompanhando há um bom tempo. Ou desde o início. Tá travando? Parece que não tá travando. Como é que é, gente? Tá travando ou não?
Tá ok, tá dizendo aqui que tá ok. Não tá travando. Ok. Se não tá travando, tá ótimo. Se nós entendemos que o ego é a nossa carne, espiritualmente falando, ego para a nossa psique, ego para a psicologia, é tudo aquilo que cria para nós crenças limitantes, as nossas feridas é criada pelo ego, as nossas máscaras é criada pelo ego. Só que para você que está caindo hoje aqui de paraquedas, entender que é necessário um espinho no ego para que o ego não crie uma vanglória, não se orgulhe daquilo que faz. E isso aqui, gente, o próprio apóstolo Paulo está dizendo para a gente. Que foi dado para ele por permissão divina. Claro que ele diz que foi um mensageiro de Satanás, que um espinho na carne dele foi dado. Mas é uma permissão divina para que ele não se vanglorie. O que eu quero dizer para vocês? Nas nossas vidas, na nossa vida, né, na verdade, porque só temos uma, na nossa vida existem situações, na nossa vida existem experiências, na nossa vida existem pensamentos, na nossa vida existem sentimentos, na nossa vida existem emoções e sensações que podem até, de certa forma e de maneiras diversas, aparentar que a gente está distante. Até tá uma endireitada aqui. Que a gente está distante de quem nós realmente somos. Como, André? Vou dar um exemplo. Pode ter uma certa sensação, cada um que está aqui comigo hoje, de um entendimento de que, poxa, quando mais eu me aproximo disso que as pessoas falam sobre autoconhecimento, sobre cura, quanto mais eu me aproximo, parece que fica pior, parece que fica mais doído, parece que fica mais difícil, parece que fica mais distante ao alcançar isso que eles pregam, isso que eles prometem. Só que preste atenção. Uma concepção agora de pessoas que entendem quem são, quem realmente são, e consideram quem são e levam em conta tudo que diz respeito a ele, ou seja, nós estamos levando agora em consideração as nossas circunstâncias. O cabelo tá feio demais. Nós estamos levando agora em consideração a nossa circunstância. Beleza. Se nós já temos o entendimento de quem nós somos, se nós já temos o entendimento de que, sim, nós somos filhos de Deus, nós nascemos para viver uma vida plena, nós nascemos para viver uma vida próspera, nós nascemos para viver uma vida abundante, por que parece que cada vez mais fica distante? Por que eu não consigo me livrar disso? Pensamentos que ficam e se repetem. Sensações e sentimentos que ficam e se repetem. Eu quero saber se vocês estão compreendendo e se agora aqui tem alguém que está se identificando com isso. Sim. Quem aqui já teve essa sensação? Alguém aqui já teve essa sensação? Me conta aqui nos comentários. Parece que sou eu, né? Ninguém. Parece que ninguém teve essa sensação, só eu. Enfim, o que eu quero dizer é que Camila já teve. Obrigado, Camila. Obrigado por compartilhar da mesma sensação, do mesmo sentimento. Cris também já teve. Fernanda também. Se passamos, Vitória, às vezes, ok. Se passamos por isso, nós precisamos entender que o ego, de uma vez por todas, e mais uma vez eu repito, o ego não vai embora. A gente, às vezes, tem a sensação de que o espinho na carne é aquilo que vai ser tirado de nós e a gente vai alcançar aquilo que realmente nós somos. Como, André? É porque eu tenho esse tipo de vício, eu tenho esse tipo de dor, eu tenho esse tipo de ferida, eu tenho esse tipo de sentimento. Se tirar o meu medo, se acabar com essa minha crença, se acabar com isso, se acabar com aquilo, eu vou viver a vida plena, eu vou viver a vida que eu sempre sonhei. Talvez você já teve essa sensação.
Só que o que eu quero dizer é que o ego, ele não vai embora. O ego, ele não acaba. O ego faz parte de nós, de quem nós somos. Está na nossa carne. É uma substância que faz parte de quem nós somos. O espinho na carne é dado para todo o ser humano que já está no caminho. Para o ser humano que já se entende quem é. O que eu estou querendo dizer para vocês que estão aqui hoje? Vocês que estão me acompanhando. Existe um momento da nossa vida em que tudo o que a gente tem é um espinho na carne para que o nosso ego não conte mais uma mentira para a gente. Há momentos da nossa vida onde a gente passa a ter muitos conhecimentos, a ter muitas vivências, a ter muitas experiências boas, e a gente vai se alimentando disso. A gente vai criando coisas novas, a gente vai contando para o nosso ego coisas novas, só que ele não vai embora. Lembra que eu disse? Desde o início eu falo para vocês que o ego, ele não vai embora, ele não some. E essa nossa luta constante contra o nosso ego, nós precisamos entender que o nosso espinho na carne, que é o que, André? Que é isso que você está pensando aí agora, que parece que é impossível de sair de sua vida. Esse sentimento agora que eu estou dizendo, que parece que é impossível sair da sua vida. Isso aí que você vive, que para algumas pessoas é um transtorno, para outras pessoas é um medo específico, para outras pessoas é um vício, é um pecado. Eu não estou dizendo que Paulo está falando que o dele é pecado, me entenda, cada um tem o seu, mas isso é um espinho que é colocado, permitido pelo Senhor. André está dizendo que o pecado, então, Deus permite. Não, me entenda. Emoções, sentimentos que são colocados dentro de nós como um fixador, uma forma da gente lembrar quem a gente realmente é, para a gente não se esquecer e não se perder nas nossas próprias vanglórias. É o mesmo que, para eu lembrar que eu tenho carne, sou carne e faço parte de algo que é carnal, o ego, para entender que ele não vai embora, muitas vezes, aquilo que eu preciso tirar, que eu preciso não mais viver, para viver a vida que eu sempre sonhei, que Deus sempre sonhou para mim, é justamente o que eu preciso ter e viver para que eu não me perca em mim mesmo. Então muitas vezes não, nós já estamos caminhando para o entendimento de quem nós somos. Isso que a gente carrega aqui, que a gente acha, poxa, se eu não vivesse com isso, minha vida seria outra. Pode ser um presente de Deus hoje para você, e eu estou entregando esse entendimento de que conviva com isso. É aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Conviva com isso. Abrace isso aí. Abrace esse sentimento. Ah, André, você está mandando agora eu abraçar os meus pecados? Abraçar. Não, abrace a sua humanidade. Abrace que você é um ser humano. Abrace que o ego não vai embora, porque se o ego for embora, a sua carne vai embora. Abrace a sua humanidade, porque é no reconhecimento de que você é humano que o poder de Deus se aperfeiçoa para aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Reconhecem que são fracos. Então, neste momento, se a gente entende que a gente precisa fazer com que o ego cale, com que o ego suma, ótimo, nós já entendemos que sim. Mas existem coisas que são impossíveis para o homem tirar de uma vez. Para o homem fazer com que seja mandado embora de uma vez. Porque nós precisamos abraçar a nossa humanidade e reconhecer quem nós somos. O espinho na carne revela pra gente que a gente precisa muito reconhecer a nossa humanidade. Reconhecer que nós temos
ego. Porque imagina comigo, se a gente for para esse entendimento sempre de que eu preciso viver essa vida perfeita, essa vida maravilhosa, qual que seria a função de Jesus? Qual que seria a função de Deus? Qual que seria a função do Espírito Santo? Se nós estamos caminhando para essa vida perfeita. Vitória diz, porque tem vezes que vê situações como se fossem outros problemas que temos que negar o ego mais ainda. É verdade, Vi. Mas situações e problemas que são dados, como a gente falou, sobre vivência, sobre sofrimentos. Sofrimentos são bons. Então a gente precisa entender que, até mesmo nessa minha vida, com esse espinho na carne, André, eu não consigo sair desse pensamento. André, eu não consigo sair desse tipo de vivência. André, eu não consigo sair disso. Pode ser justamente aí o papel que Deus te entregou para você ser aperfeiçoado, aperfeiçoada no amor dele. Pode ser justamente isso aí que te mantém como alguém humilde, para que você não caia na vanglória. Pode ser justamente isso aí que você quer tirar, que te faz ser humana. Vitória. Nem sei se poderíamos nomear de atração no sentido de atrair situações que parece que sempre se torna difícil. Eu entendi que sim é uma forma de atrair. Então é uma atração. Quanto conhecimento importante, glória a Deus, meu Deus. É um presente no final das contas. Sim, meu Deus, chocado, é exatamente isso. Sei o que é e sempre quis me livrar disso. Através do discernimento conseguimos enxergar essa forte, mas agora sei que é para pura humanidade. Meu Deus, eu estou sentindo um alívio. Kátia, é isso aí que a gente precisa entender. Nós precisamos abraçar como um presente. É um alívio. É isso, ó, presta atenção. Eu não sei o que é que você está passando, porque eu sei das minhas... Eu sei do meu espinho. Eu sei das minhas vivências. Eu sei da minha experiência. E é justamente isso aqui que nós precisamos atentar. Cada um tem o seu. Você tem um espinho, eu tenho um. Você tem na carne, um lembrete na carne. Eu tenho um lembrete na minha carne. Só que, de certa forma, claro que isso é ruim. Mas, de certa forma, na perspectiva que isso faz com que a minha vida e a minha vivência me torne único perante o Senhor, me torne único diante da vida, esse espinho foi me dado para lembrança da minha humanidade. Quer dizer que eu vou me entregar a isso? Quer dizer que eu vou me entregar a esse desejo, a essa concupiscência? Não. Mas é que me foi dado um espinho como um lembrete. Gente, você sabe o que é pino? É tipo, veja aqui agora, esse fixador aqui, ó. Tá vendo aqui que tem o fixado no meu comentário, o ego e o espinho na carne? Esse pin de fixação é esse espinho. É mais ou menos isso. É só para fixar o lembrete. Sem Deus, nós não somos nada. E não é uma vida perfeita. Não é uma vida sem sofrimentos. Porque sofrimento é bom, eu já falei. Não é uma vida, que vida. Isso aí nós vamos ter somente no céu. Não é essa vida. Esse é um lembrete da gente entender que nós somos totalmente dependentes do poder atuante de Deus sobre as nossas vidas. Esse espinho que você tem na sua carne é o que faz você ser humilde. Então, agradeça por ele. Agradeça por ele. Conviva com ele. Se não fosse dado por Deus, e se não fosse a possibilidade de Deus revelar o seu poder, não seria um presente. Se não fosse dado por Deus, não seria. Se é dado por Deus, é um presente. Se é permissão de Deus, é um presente. Show. Ao tocante do domínio próprio, o ego agora serve. Ao tocante no domínio próprio, o ego agora serve para não nos perdermos na vanglória. Pergunta boa, mas não. A resposta é não. Olha a pergunta de Jéssica. Jéssica pergunta: ao tocante no domínio próprio, o ego agora serve para não nos perdermos na vanglória? Não. O espinho na carne que serve para não perdermos no ego e na vanglória.
E quando estou fraco, é que estou forte. Reconhecimento. Muito bom, perfeito. Glória a Deus. Para que vivamos na dependência do Salvador, Ele que nos salva todos os dias. Exatamente. Você melhorou, né? Melhorei. Simão está falando aqui, perfeito, lindo, amém. Glória a Deus pelo espinho na carne. Glória a Deus pelo espinho na carne. Eu sei do meu espinho e eu já entendi isso. Deus me revelou. E agora eu confirmo de forma clara. É isso aí. E o que nós vamos fazer com o nosso espinho na carne? Entregar a Ele? Entregar ao nosso espinho na carne? Não. Nós vamos reconhecer a nossa humanidade e depender do poder atuante do Senhor. Vou ler novamente. 2 Coríntios 2:12, a partir do 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que eu quero dizer com isso? A gente pode entender que isso que a gente vive com esse espinho na nossa carne é algo que foi criado pelo ego. Mas não, nos é dado. Nós precisamos diferenciar o que é do ego e o que é o nosso espinho na carne. Só que aqui, no espinho na carne, a graça de Deus abunda. No ego não. No espinho na carne, nós reconhecemos a nossa humanidade. É como se a gente entendesse assim, vou explicar. O espinho na carne é o pin. O espinho na carne é o lembrete, ó, você é humano. Não é essa perfeição que você vai ver. Você não é perfeito. Não se vanglorie. Não conte consigo. Não conte com seus feitos. Não conte com as suas obras. A graça de Deus se aperfeiçoa quando você reconhece isso. Então nós precisamos entender e separar aquilo que é criação do ego e aquilo que eu preciso aceitar e conviver. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui para nós no versículo 10? Que sofrimento é bom, sofrer é bom. Ele está sendo produzido cada vez mais, parecendo com Cristo, cada vez mais próximo do caráter de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pessoal, o nosso espinho na carne é dado, um presente. Aquilo que a gente tem, parece que eu preciso tirar para eu viver essa vida. Você pode viver essa vida com o espinho na carne, que é esse pin, que te lembra que você é ser humano e que você sempre vai ter ego, para que você não se perca. Glória a Deus pelos nossos espinhos na carne. Glória a Deus por isso. Para que a gente não se vanglorie, achando que a gente não está se vangloriando. O ego é astuto, o ego é sorrateiro. O ego, apesar de burro, conta mentiras pra gente e a gente cai. O ego, apesar de criar coisas somente do passado, daquilo que ele viu, ele tende a fazer com que isso seja a nossa realidade. E não é. Separe o que é do ego e separe o que é o espinho na carne. Alguma pergunta? O sofrimento nos ajuda a tornar melhor, André? Com certeza, com certeza. A gente só ganha força, poder na vida, poder pessoal com sofrimento. Entendi, obrigado. Nada, que bom que você entendeu, já. Agora sim, o espinho na carne não é dado pelo ego. É isso aí. Até mesmo porque o reconhecimento do espinho sem a presença de Deus nada é mais do que endossar o nosso próprio erro. Exatamente, Jô. Que perfeito e completamente. Deus abençoe. Entendi, o espinho na carne nos lembra que temos sempre o ego. Perfeito. Isso aí, já. Exatamente. Não, vou assistir novamente. Assista novamente. Não deixe nenhuma sombra de dúvidas. Eu espero que não tenha
dado nenhuma sombra de dúvidas, nenhum poder para vocês errarem. Sofrimento tempera ou gera valor, isso aí, Cris. Sofrimento tempera ou gera valor. Pessoal, nossa live de hoje, o ego e o espinho na carne, fica por aqui, parece que não tem perguntas. Amanhã a gente volta mais cedo, né, às 21 horas, hoje mais tarde, por conta do culto. E sem atraso, perdoa pelo atraso, viu? Às 21 horas amanhã, a nossa live. Falei live. Ok? Até mais, boa noite, abraços. Fica com Deus.